Quando fala de vereda, vereda é o mesmo que caminho, é um lugar até estreito, né, que leva a algum lugar. Então, o Jesus já falou, né, que ele é o caminho. E quando nós nos convertemos, nós já ouvimos essa palavra, esse versículo, talvez, né? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. E nós nos comprometemos, aceitamos a Jesus, nos comprometemos a servi-lo, nos batizamos, né? Demos a nossa palavra de fé, né? Eu acho que é a palavra de fé ali no momento do batismo. Cremos no Espírito Santo e seguimos ao longo da nossa vida, da nossa história, nos caminhos do Senhor. Só que aí chega um momento que, aleluia, nós parece que não vemos mais tanta importância continuar nesses caminhos, né? E infelizmente vem o quê? A apostasia. Infelizmente vem o afastamento das coisas de Deus. E o que tem acontecido, irmãos, aconteceu naquele tempo, lá com o povo de Judá, e acontece até os dias de hoje. Mas, aleluia, uma coisa é certa, Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Pronto, aleluia, para nos lavar, nos limpar com seu sangue. No momento que nós nos arrependemos, no momento que nós voltamos às veredas antigas, aleluia, que são os seus mandamentos que Ele nos deixou, né? O Senhor deixou esses mandamentos para aquele povo, e aleluia. E por que o Senhor deixou os mandamentos dele, os preceitos? Para que o povo cada vez mais ficasse parecido com Ele, né? Porque Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, Deus é imutável, Deus é poderoso. E os seus preceitos servem para quê? Para que possamos nos dirigir a Ele. Aleluia, sem culpa. Se obedecermos à sua lei, se obedecermos os seus preceitos, estaremos, aleluia, no caminho certo, seguindo a Deus no alvo, que é Cristo. Aleluia. Mas aquele povo, infelizmente, ele não quis, ele não andou, como a própria palavra fala, o versículo, não andaremos, né? Deus mandou Jeremias falar, olha, vai acontecer, como aconteceu com o povo do norte de Israel, a nação já tinha ido embora, já tinha sido exilada, e não tinha mais como voltar. Então a parte que ficou, Judá, iria seguir o mesmo caminho do exílio. E Jeremias estava avisando, o Senhor Deus estava avisando, se vocês não voltarem, se vocês não se arrependerem, se vocês não me buscarem de todo o coração, não tirarem a trava dos seus ouvidos, então eu vou enviar, vai acontecer, vocês vão para longe, vocês vão sofrer. E mesmo assim, eles não quiseram escutar, não andaram nos caminhos do Senhor. Eles estavam, irmãos, acostumados com a idolatria já. A idolatria já tinha, né? Já fazia parte do povo, desde o Egito. Quando eles saíram do Egito, a gente sabe que o Egito não saiu deles. Eles levaram consigo também a idolatria. Eles, quando aparecia um ou outro adorando os ídolos do Egito. Depois, quando entraram em Canaã, quando entraram na terra prometida, lá se envolveram com os ídolos daquele povo ali, né? E Deus já tinha advertido, quando vocês entrarem lá na cidade prometida, não se envolvam, não vão atrás dos ídolos, né? Não vão, porque aquele povo é mau, aquele povo ele serve aqueles deuses que até matam seus filhos, né? Uma coisa terrível. Mas o homem, irmãos, né? Isso está em toda a humanidade, parece que pende, né? Vai para o lado errado. Se nós não tivermos cuidado, nós cristãos que estamos, né, pela misericórdia do Senhor, aleluia, na presença dEle, se nós não tivermos cuidado, nós vamos pender também.
Mas pela misericórdia do Senhor, é o Senhor que nos sustenta. Graças a Deus, aleluia, porque a palavra dele nos sustenta. Enquanto tivermos esta palavra aqui como guia, como nossa bússola, enquanto estivermos atentos à palavra dele, adorando a ele, aleluia, o Senhor está nos guardando. O Senhor está, aleluia, nos guardando no bom caminho. Aleluia. Foi feita a advertência, Jerusalém seria sitiada. Então ela sofreria a invasão iminente por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E Deus, como misericordioso que é, faz o último convite: retornem às veredas antigas. Aleluia. Infelizmente eles não ouviram, e o resultado foi desastroso para aquele povo. Mas hoje, o Senhor está falando para nós, e para quem está ouvindo aí, depois das câmeras, atrás das câmeras, ou ao redor da igreja, retornem às veredas antigas, se arrependam, para que Ele possa fazer, aleluia, os nossos caminhos de paz, porque Ele fala, retornem e os vossos caminhos terão caminhos de descanso, aleluia. Aquele que está no caminho do Senhor, aquele que está em Jesus, que é o caminho, a verdade, a vida, ele descansa no Senhor, aleluia. Não há nada, irmãos. Pode acontecer a tribulação, pode acontecer aflições, provações que for, mas se estivermos firmes em Jesus, aleluia, estaremos, aleluia, seremos vitoriosos com Ele, aleluia, pois foi Ele que nos prometeu. O povo acreditava que todas as vezes que precisassem de socorro, Deus estava em prontidão para ajudá-los. Então aquele povo, eles presumiam que Deus iria guardá-los, mesmo que eles não tivessem totalmente servindo ao Senhor, que eles estivessem lá com seus ídolos, com Astarote, com outros ídolos de outras nações. Eles acreditavam que Deus seria obrigado a socorrê-los, porque como Deus socorria algumas vezes ali nas guerras, Deus socorreu na batalha de Josafá, que um anjo só matou 185 mil. Então eles ficavam confiados nisso. Se Deus socorreu ali, naquela época, Ele vai socorrer-nos também. Então, o que eles afundavam no pecado de presunção, achando que Deus era obrigado a ajudá-los. E mesmo estando no pecado, o Senhor vai me ajudar, vai me socorrer. Mas não é assim, dessa forma, Porque vemos que aconteceu com Saul. Saul, que também, entrou por esse pecado de presunção, porque ele foi escolhido, ele foi ungido, foi o primeiro rei. Ele achava que Deus era obrigado a ajudá-lo, a ir atrás dele, das suas ideias, Então, ele não aceitava que ele tinha sido desprezado pelo Senhor, ele não aceitava, E aconteceu o que aconteceu com Saul. Ele, depois de muitos anos, na teimosia, porque era para ele ter deixado já, o cargo de rei dado para Davi, mas ele persistia ali, ele morreu ele e os seus filhos numa batalha, Então nós vemos também, irmãos, aqui quem entrou por esses caminhos foi Sansão, Deus deu a lei do nazireado para Sansão. O que é a lei do nazireado? Desde o seu nascimento, ele não poderia cortar os cabelos, ele não poderia tomar nada que fosse de uva, de vinhos e tal, e ele não poderia tocar em mortos, não poderia tocar em animal morto, nem pessoas, nem nada dessas coisas. Mas quando Sansão chegou a uma idade de casar, aí ele deixou e trocou essa lei, ele rebaixou a lei do Senhor, para o quê? Para beneficiar a si próprio, e porque nem os seus pais, nem a sua mãe não pôde
parar com a ideia dele. Não, vou casar com a fulana que é lá da Filisteia, né? Ele não quis casar com a moça que era da tribo, que fazia parte dos mandamentos, da ordem de Deus, o casamento. Então, quando ele chegou nessa idade, ele transformou a lei do nazireado em uma coisa banal, né? Porque para satisfazer seu próprio eu, ele casou com a pessoa que não era da tribo. Ele tocou em morto, porque quando ele ia para o casamento dele, ele encontrou lá um leão, e ele foi pegar mel daquela boca daquele leão, e ele desobedeceu os pais, porque os pais falaram para ele não casar. Ele foi, né? E tantas outras coisas. E por último, ele deixou cortar os seus cabelos, né? Que estava ali a força, né? Não exatamente no cabelo, mas a força estava no ele servir ao Senhor, estar debaixo da lei. Mas a partir do momento que ele se rebelou, que ele deixou de servir ao Senhor na totalidade, então veio o quê? A desgraça na sua vida, né? Ele foi preso, ele foi humilhado, ele perdeu a visão, né? Então tudo isso aconteceu porque Sansão, ele se deixou levar, né? Ele rebaixou a lei do Senhor, né? Aleluia. Então, outro que também fez, né, assim, apesar de conhecer tanto a palavra do Senhor, conhecia, fazia os salmos, né? O Salmo 23, que fala muito dos caminhos do Senhor, né? Então, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, né? O Salmo 23, 6, se não me engano, Davi, ou salmista, ele também, né, teve um momento que ele vacilou, né? Porque quando ele quis levar a arca da casa de Obed-edom, ele não atentou para o que o Senhor tinha mandado, para os mandamentos do Senhor. O que era o mandamento do Senhor? Levar a arca nos ombros, né? E os levitas que iriam levar. Então ele quis inovar, né? Mas uma coisa eu falo, o Senhor não permite, não quer inovação, não. Ele quer renovação. Aleluia, né? O Senhor não precisa de ficar inovando, não. Aleluia, mas Ele quer nos renovar. Aleluia, que voltemos a da onde caímos, que retornemos às veredas antigas. Aleluia. E assim foi. Aquela arca estava num carro novo, e os dois levitas que estavam ali, um foi amparar a arca quando ela tropeçou, o boi tropeçou, ele foi amparar, e imediatamente aquele Uzá, o levita, ele foi atingido por um fogo do Senhor e morreu ali. Davi ficou muito contristado, Davi ficou triste, muito triste mesmo, e até deixou um pouco de pensar como que iria trazer a arca do Senhor para Jerusalém. Até que ele buscou o Senhor, e depois de um tempo, isso aconteceu, mas do modo certo, né? Aí os levitas levaram a arca nos ombros, aleluia, ele fazia os sacrifícios a cada passo, 6 passos, se não me engano. Então isso aconteceu. Aleluia. Porque, irmãos, nós temos que observar o que o Senhor tem nos, aleluia, mostrado, o que o Senhor tem nos mandado, aos mandamentos do Senhor, aquilo que nós nos propusemos, aquilo que nós, aleluia, colocamos no nosso coração, quando aceitamos a Jesus, tem que, aleluia, persistir até os dias de hoje. Não sei quanto tempo os irmãos estão nos caminhos do Senhor, eu estou há muitos anos, mais de 40 anos, o meu esposo também. Mas aleluia, aquilo que nós propusemos, aquela alegria que nós sentimos no começo, aleluia, né, do batismo, quando jovens, aleluia, tem que permanecer até os dias de hoje, porque é o Senhor que dá graça, é o Senhor quem nos renova, aleluia.
é o Senhor quem dá força, é o Senhor quem nos capacita. Muitas das vezes nós não sentimos capazes de seguir a um Deus tão poderoso, tão grande, tão maravilhoso. Se não fosse por Ele, não estaríamos aqui. Aleluia. Então a gratidão é muita. A gratidão, aleluia, ela permanece. Enquanto houver a gratidão nos corações, aleluia, estaremos junto com o Senhor. Aleluia, Ele estará nos abençoando. Aleluia. Então foi assim que aconteceu com Davi também. Mas vejam só, no versículo 10 de Jeremias 6, nos diz que seus ouvidos estavam fechados, literalmente incircuncisos. Aleluia. E isso quer dizer o quê, irmãos? É rebeldia intencional e recusa para ouvir. Que intencionalmente eles não queriam. E eles falavam, os profetas iam falar com eles, e eles, não, pode parar, eu não quero ouvir falar. Estamos servindo a um outro Deus. Aleluia, isso quer dizer rebeldia, né? Mas o Senhor, Ele, apesar de ser Deus misericordioso, Ele é fogo consumidor também. Porque, aleluia, com amor Ele nos guia. Aleluia, mas também, aleluia, Ele trata com aqueles que são rebeldes, com aqueles que são, que estão apostatando da fé. Irmãos, muitas das vezes, nós oramos, né? Senhor, abençoa fulano. Nós estamos vendo os caminhos maus de tal pessoa, ou parente, ou filho. Abençoa, mas quando a gente tem que pedir a misericórdia do Senhor, né? Davi fazia isso com seus inimigos. Davi não pedia a bênção para os seus inimigos, não. Ele orava, Senhor, trata com esse fulano. Olha o que ele fez, os meus inimigos. Senhor, tira, derrota ele, joga ele na lama, né? Mata esse fulano aí, né? Mostra para ele que o Senhor é poderoso. Aleluia. Muitas das vezes nós estamos orando errado, né? Aquela pessoa está nos fazendo mal, está nos perseguindo, nós estamos pedindo bênção para ele. Senhor, abençoa, né? Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, tem misericórdia, te revela, mostra que tu és poderoso, és fogo consumidor. Aleluia. Tu estás conosco, comigo, Senhor. Então repreende, não tapa a boca do inimigo. Aleluia, porque o Senhor também, Ele dá essa autoridade, né? Davi fazia dessa forma. Aleluia. Então, irmãos, é só o Senhor para dar graça, né? Nesse caminho santo, nas veredas antigas. E não estamos falando, quando fala de veredas antigas, não estamos falando daqueles costumes, né? Que nós, de tantos anos de cristão, passamos, né? Talvez os irmãos nem saibam, né? Os costumes que passamos, as tradições que passamos na igreja, nos anos 80, que foi quando a gente se converteu, né? Não estamos falando desses costumes, não pode isso, não pode aquilo, né? Estamos falando sim, daquilo que você sentiu no seu coração quando você se converteu. É isso que tem que perdurar, né? O que passou, a igreja passa por tantas mudanças também, né? E nós vamos caminhando, mas olhando para Cristo. Aleluia. Não olhar para costume de A, costume de B, o que um faz, o que o outro faz. Nós temos que olhar para Cristo, que é o consumador, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Então, esse povo de Judá, eles acreditavam que Deus deveria ajudá-los todas as vezes, por causa que Deus era o Deus de Israel. E nada poderia abatê-los. Eles confiavam, sabem em quê? Nas muralhas de Jerusalém. As muralhas eram fortes, intransponíveis até. Então, o que eles achavam? O inimigo não vai prevalecer, o inimigo não vai se levantar contra nós, porque além de termos Deus na nossa frente, é assim que eles criam,
Nós temos as muralhas que são intransponíveis. Como que eles vão passar por essas muralhas, né? Mas o inimigo, ele só basta uma brechinha. Só basta uma brecha para ele poder passar pelas muralhas, né? Então, ele está atento, cavando ali, ó, aos poucos, né? Fazendo aquela brechinha. E o próprio Senhor Ezequiel fala, né, que tem que ter homens que tapem essas brechas, né? Aleluia. E nós, como profeta do Senhor, devemos estar na posição para tapar estas brechas, não deixar que o inimigo invada. Aleluia. Nem em nossa família, nossos corações, nem ao nosso redor, porque o Senhor é poderoso para nos guardar. Aleluia. Glória a Deus. Então, em Provérbios 13, irmãos, fala: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será recompensado. Então, Salomão, né, falou: aquele que a teme, o que despreza a palavra perecerá, vai morrer, né? O Senhor é misericordioso, mas se ele despreza a palavra do Senhor, o seu fim é o quê? É a morte espiritual, né? Ou morte física mesmo. Mas vamos orar, irmãos, né? Para que o Senhor também se revele ao mundo, se revele, Senhor, a outros que estão insistindo nos caminhos errados, né? Quantos dos nossos irmãos, por algum motivo, né, que nós não sabemos, não conhecemos, se afastaram, aleluia, por algum motivo, né? Estão persistindo ali, estão sofrendo, mas, aleluia, não querem retornar. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, tenha misericórdia de nós, né? Aleluia, para que possamos permanecer nestes caminhos. Então, em Jeremias 11:3 fala: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desta aliança. Aleluia. Então, temos que escutar as palavras do Senhor. Foi o Senhor que fez esta aliança conosco através da sua palavra. Aleluia. É o que prevalece. Essas veredas antigas, irmão, referem-se ao caminho de fé e obediência seguidos ali quando Deus deu a lei para Moisés e os profetas, né? O Senhor preparou o monte, preparou o local certo, preparou os dias, 40 dias, para que Moisés estivesse ali, naquele monte, só para ordenar a sua lei, né? E quando Moisés desceu dali, ele já se deparou com o quê? Com uma idolatria, né? E aí Moisés se enfureceu, quebrou a tábua e novamente subiu. O que Deus preparou com tanto amor, o povo desprezou ali, né? Não deixou nem passar algum tempo, foi logo de imediato, entrou no deserto e já se corrompeu, né? Mas aleluia, como temos ouvido no hino, né? O Senhor também tem caminhos no deserto, né? Não vamos esquecer que Ele está conosco também no deserto, né? Não devemos esquecer disso. Deus, por intermédio do profeta, encoraja a nação a lembrar e voltar às antigas tradições. Aleluia, voltar a servir ao Senhor Deus e amá-lo acima de tudo. Então, irmãos, vamos, aleluia, valorizar a palavra do Senhor, viver pela palavra do Senhor. Para terminar, temos também o versículo 17, que ele pôs atalaias, para que, aleluia, para que ensinasse o povo, né? A função do atalaia, os irmãos sabem qual era a função? O atalaia, ele ficava nos muros de uma cidade, no alto do muro ou das muralhas. Ele era um guarda que ficava ali sempre observando. Quando vinha, por exemplo, uma tropa, um inimigo, ele tocava a trombeta, né? Ele tinha que tocar uma trombeta, que era feita ou de metal ou de chifres, para que o povo que estivesse dentro da cidade ficasse alerta, ouvisse e se escondesse, e que o exército também se preparasse para enfrentar. E lá em Ezequiel fala que o atalaia que não fizesse isso, que não avisasse, e o povo sofresse ou morresse, a culpa seria do atalaia.
Ou o contrário, quando o povo ouvisse e não se preparasse e não atentasse para se esconder ou para se defender, a culpa seria do povo. Né? Então, irmãos, a importância, né, de termos uma pessoa que aleluia, que nos ensina. A importância de estarmos em comunhão com o Senhor. A importância, irmãos, de ajudar uns aos outros. Para que o Senhor, aleluia, venha abençoar cada vez mais. Aleluia. E oremos também para que o Senhor nos junte, para que o Senhor nos dê comunhão mais e mais. Porque não sabemos o dia de amanhã. Tantas coisas estão acontecendo, mas temos que ficar firmes, irmãos, né? Para ouvirmos o quê? A trombeta. Aleluia. Porque, irmãos, eram 4 funções da trombeta. Deixa eu ver se eu acho aqui. 4 funções. Deixa eu ver aqui. Primeira função era a anunciação. Então, tocava-se a trombeta para anunciar o quê? O mandamento do Senhor, que foi ali a preparação. Para as guerras, como eu já falei, os atalaias, eles, né, se preparavam ali e preparavam o povo. Para festividades também e para juízo. Né? A Bíblia está cheia de passagens que falam das trombetas, quando tocavam. Elas são mencionadas em várias passagens bíblicas. Aleluia. A entrega dos 10 mandamentos em Êxodo 19, queda das muralhas de Jericó em Josué 6, a arca levada para Jerusalém em 1 Crônicas 15, final dos tempos, 1 Tessalonicenses 4:16. Diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Aleluia. Então vai chegar um dia, irmãos, que nós ouviremos essa trombeta, aleluia, aqueles que estiverem firmes, aleluia, aqueles que estiverem firmes nos caminhos do Senhor, para ouvir a trombeta de Deus, aleluia, no juízo, no dia da vinda do Senhor, temos que estar firmes também no seu caminho, né? Voltar às veredas antigas, deixar as coisas novas, as coisas que se apresentam, as distrações do mundo, né? E firmar os nossos corações nos caminhos do Senhor. E vai chegar um dia que ouviremos a trombeta, aleluia. Grande Deus, aleluia, Senhor. E as 7 trombetas também do Apocalipse, né? Com os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Glória a Deus, dia glorioso, né, irmãos? Aleluia, se estivermos firmes nos caminhos do Senhor, se estivermos, aleluia, atentos à palavra, ajudando uns aos outros, firmes nas promessas do Senhor, ouviremos o toque da última trombeta. Glória a Deus, aleluia, estaremos com o Senhor, amém? Que o Senhor possa, aleluia, falar melhor aos corações, Espírito Santo, possa falar melhor aos nossos corações, aleluia, que Ele possa nos dar força, possa nos fortalecer dia a dia, que possamos, aleluia, nunca desprezar a palavra do Senhor, estar sempre atentos, aleluia, querendo, com o coração em chamas, aleluia, para agradar o Senhor, né? Coração em chamas sempre, todos os dias, que não é fácil, somos carne, somos humanos, temos problemas físicos, problemas às vezes espirituais também, mas aleluia, uma coisa importa, irmãos, aleluia, que possamos estar no caminho que é Cristo, aleluia. Então, isso é o que importa, né? As outras coisas, né? Buscar o Senhor e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. E nunca deixar, né? Dar importância mais às outras coisas secundárias, né? Ídolos, que na palavra do Senhor fala assim: não porei coisas mais diante dos meus olhos, né? Então, temos que prestar atenção no que estamos colocando. Estamos prestando atenção em Deus, no seu Filho Jesus, ou estamos prestando atenção em outras coisas, dando mais valor, passando mais tempo com aquilo que não é edificante, né? Então, que possamos, aleluia, nos arrepender dos maus caminhos, aleluia, e seguir a Cristo, amém? Vamos levantar para que possamos fazer a oração, glória a Deus. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, aleluia, entre com a providência na vida dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos também,
que o Senhor possa curá-los, possa dar oportunidade de estar na sua casa, nos seus caminhos santos. Amém? Oremos, irmãos. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos, aleluia, por tão grande bênção, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. O Senhor tem nos dado a tua palavra que nos consola, nos conforta, nos ensina, nos instrui, ó Deus amado, aleluia. Ó Pai querido, o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na tua presença, aleluia, Senhor. Grande Deus, o Espírito Santo, o Pai, tem nos envolvido, aleluia. Nós sentimos, Senhor, a força do Espírito Santo neste lugar, na presença, Senhor querido, dos teus servos. Ó Deus amado, aleluia, Pai. Estamos certos, Senhor, de que Tu estás conosco e que nada, aleluia, pode nos abalar, porque o Senhor é bom, o Senhor é quem está à frente, quem guerreia pelo povo, aleluia. Ó Deus amado, não importa, Senhor, se com poucos ou com muitos, mas o Senhor guerreia, aleluia, está conosco. Grande Deus, dá-nos força, dá-nos graça, dá-nos saúde, Pai, para que possamos enfrentar, querido Deus, aleluia, todas as coisas, mas contigo, Senhor, aleluia, por Ti, em Ti, ó Deus amado, aleluia, somos mais que vencedores, Pai querido, aleluia. Alcança, Senhor, essas vidas, Pai, que estão enfermas, que estão, Senhor querido, Senhor amado, entristecidas, Pai. Ó Deus querido, aleluia, Senhor, tenhas misericórdia, meu Deus amado, aleluia. Dirige o teu olhar, Senhor, para nações, Senhor, dirige o teu olhar para o Brasil, ó Deus amado, por tudo que está acontecendo, meu Pai. Tenhas misericórdia, Senhor, entra com tua providência, ó Deus, nos lares, Pai querido, com a salvação, ó Deus amado, aleluia, Senhor. Grande Deus, entregamos nas tuas mãos as nossas vidas. Continua conosco, Senhor querido, aleluia. E te louvamos para sempre, Senhor, hoje, aleluia, eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o seu nome, glória a Deus. Vamos louvá-lo com todo o nosso coração e no entendimento. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus.